vamos lá para o resultado da PetroRio, aquela que quem não comprou antes gostaria de ter agora, e quem comprou gostaria de ter comprado muito mais. Esse é o argumento mais válido que existe para todos os clientes. Vamos lá então, pessoal, para os resultados. Bem importante frisar, tá, né, que sempre falo da questão do crescimento de produção e principalmente para esse tipo de empresa que ela busca isso, ela se alavancou para isso. Então, a produção da PetroRio, né, quando a gente olha para o terceiro trimestre do ano passado, era em torno de 45 mil barris por dia. Hoje ela está girando ali em torno de 99 mil barris por dia. Um crescimento muito, muito expressivo de produção, né, mais que dobrou ali a produção em um ano. Tá? Isso é muito importante. Custo de produção caindo, né? Então, ano passado, quando a gente olha, a gente vê em torno ali de 9 dólares e meio para produzir um barril de petróleo, agora em torno de 7 dólares para produzir um barril de petróleo. Então isso é muito importante também, reduzindo o custo operacional, isso vem numa queda bem acentuada, né, como é visível ver aqui. Então isso é bem importante ali para, além de aumentar a produção, ainda está reduzindo o custo dela também. Posição de caixa, né, deu uma diminuída em relação a esse cenário atual para o pagamento de dívida, tá? Então a dívida líquida hoje, pela questão de geração de caixa, ela deu uma subida ali, mas é natural porque ela deu entrada nos projetos e teve que fazer o pagamento desses projetos. Então antes ela estava negativa, né? Isso era muito bom. Agora ela está em 0,9 vezes a geração de caixa, tá? Então quando a gente olha para o número em si mesmo, a PetroRio tem hoje um patrimônio, né, de quase 13 bilhões de reais, uma dívida bruta de 5 bi e 200, tirando a disponibilidade de caixa. Então hoje ela tem uma dívida líquida de 8 bi e 300, tá? Lembrando aqui, tá? Os números estão em dólares, tá? Então isso é bem importante frisar. Quando vamos ali para a página 12, deixa eu até já mudar aqui, página 12. Página 13 aqui, ó. Basicamente a gente consegue olhar como que está essa capacidade da PetroRio como um todo, tá? Então a gente olha, né, no ano passado, essa grande diferença, né, de receita foi de 378 milhões de dólares, né, tá em dólares aqui. Já esse ano, 835 milhões de dólares, um crescimento de receita de 121%, crescimento muito importante, isso é muito legal para o resultado da empresa, tá? Aumentando receita, isso é muito fundamental para o resultado. Quando a gente olha para a questão de despesa, né, teve um crescimento de despesa também, gerais e administrativas, e também a despesa operacional, tá? Isso impacta diretamente no resultado, porque a gente está olhando para a questão do endividamento, o resultado que teve que pagar essa questão também, tá? Beleza. Então, dentro disso tudo, geração de caixa, tá? O EBITDA aqui, tirando amortização, depreciação e impostos. Então, ano passado foi 285 milhões de dólares, nesse ano 619 milhões de dólares. Um crescimento de 117%. Excelente número, tá? Quando a gente olha para o lucro líquido, né, então um crescimento de 126%, 153 milhões no ano passado, 348 milhões nesse ano, seu maior lucro, né, da história. Isso é muito bom, isso é muito importante mesmo para a empresa, né, quando a gente fala de crescimento dentro da PetroRio, né, a gente vê a cotação sempre em alta, né, isso já é um fator bem importante, principalmente quando foi comprado ali em preços mais baixos, né, quando comprou na cotação a 10 reais, a 20 reais, e já tem um crescimento bem importante, hoje está próximo dos 50, tá? Beleza, então aí a gente volta um pouquinho para os números aqui, né? Hoje, na questão de preço por valor patrimonial, está próximo da sua máxima histórica, né? Em 3,08 vezes, a média 2,13. Esse crescimento, né, esse valor patrimonial hoje um pouco mais alto é para a questão do prêmio mesmo em si que tem dentro do ativo, por ser uma operação que está sendo muito bem feita, por ser uma operação que teve um crescimento muito forte, né? Para quem tem posição, acho que super tranquilo, né? Validar e continuar com ela, não tem nenhum problema. Para as novas entradas, aí acho que ainda está legal, mas mesmo assim tomar um pouco de cuidado nessa precificação mais alta que está, pela questão do barril do petróleo, tá? Não pela operação em si. A operação vem aumentando muito, mas pela questão do barril mesmo, que pode influenciar diretamente nos preços, tá? Então, crescimento de receita nos últimos 5 anos, na média de 64%,
Margem muito boa, empresa excelente nesse ponto de vista, tá? Beleza, então quando a gente olha a linha do CAPEX, né? Até aqui não está nessa forma de investimentos. Não está mostrando exatamente, mas deixa eu até... Depois eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre a questão dos CAPEX, mas a empresa está investindo muito também nessa questão de hoje como que está fazendo esses investimentos dentro de crescimento da receita, tá? Um ponto bem importante, tá? Muita gente acaba mencionando sobre a questão do dividendo, tá? A PetroRio, ela não paga dividendos, né? E por mais que haja hoje essa questão de um caixa muito robusto, muito grande, o objetivo da PetroRio não é fazer o pagamento de proventos, tá? Então, a ideia, de fato, é ou pegar esse caixa e eliminar a dívida, né, do próximo ano, fazer a quitação da dívida dos próximos anos, para dessa forma ela ter mais capacidade operacional, fazer mais lucro, basicamente, né, eliminando essa dívida futura, ou esse caixa para poder fazer um investimento em M&A, né, já que nesse momento, né, dentro do governo Lula, o objetivo da Petrobras não é se desfazer dos poços, né, ou seja, abrindo oportunidade para uma PetroRio, para uma 3R Petróleo, outras empresas júniores. Então, a PetroRio está focada em talvez fazer um M&A, que é uma fusão ou aquisição. Então, se caso surgir oportunidade dentro de outras petroleiras para vender poços de petróleo, para fazer a compra de uma petroleira menor, ela vai estar muito mais inserida dentro desse cenário, ou mesmo da quitação e antecipação de dívidas, do que fazer o pagamento de dividendos, tá? Então, isso foi dito pelo próprio CEO da empresa, então não vai haver pagamento de dividendos, tá? Então, isso é bem importante, uma empresa mais focada em crescimento, né? Não é aquele perfil mais dividendista, então um perfil muito mais focado para crescimento da ação e uma boa posição, sem dúvida nenhuma, né? Focando nesse intuito, tá bom? Beleza? No terceiro trimestre, basicamente, então, foi isso dentro da PetroRio.